Pai do Senhor Jesus, muito bom dia para todos, para todas. Convido a igreja que está na cozinha a se apresentar, a igreja que está em outros afazeres para se apresentar. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos por mais um dia de vida, pelo seu contínuo, Pai, com cuidado de nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos ensina o caminho que devemos andar. E mais uma vez, Pai, estamos com expectativas ao longo desse dia que começa com a escola bíblica, para que o Senhor possa se revelar a nós, o Senhor fale aos nossos corações, porque estamos, Pai, sedentos e queremos, Deus, ser aperfeiçoados, porque entendemos que somos instrumentos para a sua glória. Coloca, Pai, tuas palavras em minha boca, me dá, ó Pai, liberdade para falar em teu nome. Traz, Deus, à minha memória o que precisa ser dito nesta manhã para a edificação da tua igreja. Assim, Deus, eu oro e abençoo em nome de Jesus e que a igreja do Senhor diga amém. Então vamos lá. Bem, hoje a aula número 13, estamos abordando o capítulo número 11, exatamente o capítulo que nos faz chegar à metade do livro de Apocalipse, que tem 22 capítulos, né? Pai do Senhor, ancião. Bem, a primeira consideração é que o capítulo 11 do Apocalipse é ainda parte do interlúdio que foi iniciado no capítulo número 10, né? Então, o interlúdio é o silêncio que tem propósitos, né? Ou seja, tudo o que Deus faz tem algum propósito. Vimos no capítulo número 10 o anjo forte com o livrinho na mão, né? Não era Jesus e não era um livro grande, né? E como João recebeu a ordem de comer o livro e depois profetizar. E isso, obviamente, que traz para nós uma mensagem importante, né? De que a palavra ela precisa ser interiorizada, ela precisa ser comida, ela precisa ser proclamada, né? É uma mensagem que, obviamente, que ecoa para nós. Essa palavra é doce e ela também é amarga, né? Ela é doce para quem proclama e ela é amarga para quem rejeita, né? E ela traz vida e também traz juízo, obviamente, porque Deus ele é transparente naquilo que como ele se apresenta, né, na sua palavra, né? Não deixa dúvidas daquilo que somos chamados a fazer. No capítulo 11, veremos de forma viva a missão da igreja no mundo, sua proteção, sua proclamação, a sua perseguição, triunfo e também a consolidação triunfante e vitoriosa do reino de Deus, né? Bem, esse capítulo pode ser analisado por meio de 4 quadros, né, ou 4 cenas, ou seja, eu vou fatiar o capítulo 11 em 4 pedaços, né? Então o primeiro pedaço vai abordar a questão da igreja, que é representada pelo santuário de Deus e que está sendo medido, né? E aí isso é apresentado nos 2 primeiros versículos. A igreja representada pelas 2 testemunhas, que vão ser apresentadas também, né? Então vejam que a igreja, assim como outras figuras, outros símbolos que já apareceram nos 10 primeiros capítulos, né, são adicionados outros símbolos representando a igreja. O anjo toca a 7ª trombeta, né, e aí o que isso significa? A alegria dos gemidos, né, e o pavor dos ímpios, né? E por fim, já no último versículo, a igreja no céu em comunhão íntima com Deus, em contraste com os ímpios, os iníquos sendo atormentados, né? Então essas são as 4 fotografias, cenas, quadros, né, que nós vamos apresentar, né, ao longo dessa aula. Bem, agora eu entro ali está errado, né? Aqui ao invés de Apocalipse 10, é Apocalipse 11, né? Então vamos lá. Ordens para medir o santuário de Deus. 1º e 2º versículo diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara,
E também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. O santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, né? Mas deixa de parte, ou seja, deixa de fora, né, o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, estes gentios iníquos, os ímpios, calcarão aos pés a cidade santa, né? Então vamos lá. A igreja, né, é representada pelo santuário de Deus sendo medido, né? Então essa é o primeiro grande quadro que vai ser trazido por meio desse capítulo número 11. O que simboliza, o que significa, né, esse santuário? Simboliza a igreja verdadeira, ou seja, todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Os dispensacionalistas, né? Então já falamos isso lá nas primeiras 5 aulas. Os dispensacionalistas acreditam que João está falando de um santuário literal, coisas que os amilenistas, a visão que nós estamos aqui propagando, né, a todo tempo diz que não é literal, ou seja, tudo são índices, valores, parâmetros, medidas simbólicas que possuem, né, um significado espiritual. Então acreditam que está falando de um santuário literal que será reerguido em Jerusalém, um santuário físico. Acreditam que este capítulo está falando da salvação dos judeus e não da igreja. Então já estudamos muito bem isso, né, quando nessa visão dispensacionalista, né, pré-milenista, pré-tribulacionista, né, eles entendem de que haverá um tratamento diferenciado para os judeus, quando a própria palavra de Deus diz que na linha da história, né, da humanidade, né, um dia o foco foram os judeus e hoje estamos debaixo da era da igreja, né? Então Deus, ele não trata mais com distinção, né, os gentios dos judeus, né? Bem, ainda o que simboliza a medição do santuário. Conforme o contexto, né? E aí que contexto é esse? Olha aqui, ó, capítulo 21, por isso que eu coloquei que está um pouco mais adiante, né? O penúltimo capítulo. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha, né? Então, conforme o contexto apresentado aqui e em passagens do Antigo Testamento, né, que são aqui referenciadas, essa medição significa separar, apartar o povo de Deus do povo profano, separar o santo do profano, para estar completamente seguro e protegido de todo dano, né? Então a medida é uma imunidade contra danos, né? Essa figura é a mesma que aparece nos 144 mil selados, que nós já falamos anteriormente, né? O 12 vezes 12, que representam as 12 tribos, Antigo Testamento, com os 12 profetas, os 12 apóstolos no Novo Testamento, dando a ideia, né, da igreja como um todo, né? Assim como também dos homens que receberam o selo de Deus, né? Então, falando da igreja verdadeira, a igreja que vai estar com Jesus no céu. Essa proteção não se estende a todos os que se dizem cristãos. Há uma distância entre se dizer e ser, né? Assim como há uma distância entre a teoria e a prática. Os santos vão sofrer, mas nunca perecerão e serão protegidos do juízo final. Mas os membros mundanos da igreja que amam o mundo estarão sem essa proteção, né? Então, isso é importante como mais uma mensagem que fica para o desenvolvimento do processo de santificação. É por isso que a palavra de Deus, de maneira muito clara, diz para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então não é para desenvolver de qualquer maneira relaxada, né?
e ainda com o pé no mundo. O que simboliza esses 42 meses que nós lemos? Esse período não é literal, mais uma vez, né? Ele fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja, da primeira à segunda vinda de Cristo. Obviamente, na medida em que o tempo avança, né, a perseguição ela vai se tornando cada vez mais intensa contra a igreja do Senhor. No livro de Apocalipse, esse tempo representa o seguinte: o tempo em que a cidade santa é oprimida, o tempo em que as duas testemunhas que vamos falar a partir do verso número 3 executam o seu testemunho, e que já lá naqueles slides iniciais eu apresentei as duas testemunhas como sendo a igreja também do Senhor. A mulher celestial representando a igreja que será preservada no deserto, né? E o tempo que a besta, né, o anticristo, tem permissão para exercer a sua autoridade, né? Então o exemplo de Jó no passado deixa muito claro, né, de que determinadas coisas Deus permite ao diabo executar por um tempo e por uma amplitude limitada. E não é diferente a mensagem que tem sido propagada até aqui, né, no livro de Apocalipse. Esse é o período que Satanás exerce o seu poder no mundo e parece que está dominando o mundo aos olhos naturais, aos olhos dos crentes mundanos, sim, especialmente nos últimos dias com a atuação do anticristo, né? Então esses 42 meses, eles simbolizam exatamente um tempo limitado, né? Não é um tempo infinito, é um tempo eterno. Argumentos que contribuem para o entendimento de que o santuário é espiritual e não físico, né? Então o primeiro deles, o Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é a igreja e não um prédio, né? E Deus, ele habita na igreja por meio do Espírito Santo, né? O santuário representa as pessoas que oferecem o incenso da oração, né? Lá na parte final do primeiro versículo, né, a gente viu que estava lá escrito: e os que naquele adoram, né? Então fala exatamente da questão, né, de pessoas que estão oferecendo um incenso de oração. O santuário se refere aos fiéis, enquanto que os que estão no átrio exterior, eles não recebem essa proteção. E por fim, todos os salvos são contados, selados e protegidos, né? Ou seja, já falamos disso em outras aulas, né? Tanto o contar como o selar e o medir são figuras de proteção da igreja para a igreja, a separação do santo do profano, né? Então no momento em que a contagem, há o selo, a medição, é uma demonstração de que está separando uma coisa de outra coisa. Dá para entender? Esta interpretação concorda com o simbolismo do Antigo Testamento, representado aqui nos capítulos 43 e 47 de Ezequiel. Ezequiel fez uma representação da igreja como o corpo de Cristo. Assim, na figura do santuário, a igreja é o povo que adora a Deus. E na próxima figura, qual figura? A figura das duas testemunhas. A igreja é o povo que proclama a palavra de Deus perante as pessoas, como testemunhas de Cristo, né? Então vamos lá, agora sim, corretamente aqui. Apocalipse, capítulo 11, verso 3 a 6. As duas testemunhas mártires. Diz assim a palavra: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quem são essas duas testemunhas? São as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer.
Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem, né? Olhando para essa dica que eu dei sublinhando, vocês conseguem apontar? É claro que eu já dei a ideia, né, de que as duas testemunhas representam, assim como outras figuras simbólicas, a igreja. Mas por meio daquilo que está sublinhado, essas duas testemunhas, vocês conseguem identificar quem poderia estar por trás dessas duas figuras? Quem são? Exatamente. Uns entendem que elas falam de Enoque e Elias, né, em virtude de terem ido para o céu sem experimentar a morte. Outros, como o irmão Zema disse, né, falam de Moisés e de Elias, exatamente por aquilo que eu sublinhei, que está destacado nos versículos 5 e 6. Ainda outros entendem que falam do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então vejam que continuamos passeando no livro de Apocalipse sem unicidade, né? O estudo começou assim e chegamos na metade do livro e ainda continua não havendo unicidade, né? A posição reformada na qual nós estamos inseridos, né, entende que elas falam do testemunho da igreja. Moisés e Elias, né, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, né, representam toda a igreja. Essas duas testemunhas são o povo de Deus na terra, a igreja de Deus no mundo, o povo de Deus entre as nações, aqueles para quem o evangelho é doce, em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo, né? O povo de Deus é chamado, né, em Apocalipse de 12 tribos, de 7 candeeiros, de reis e sacerdotes. E agora, né, com esses versículos iniciais, nós estamos anexando a esta lista, né, o símbolo do santuário e também das duas testemunhas. Duas testemunhas era o método, vocês devem se lembrar, que era o método utilizado por Jesus para o testemunho ao mundo. Os 70 foram enviados de 2 em 2, né? Então uma questão só recebia validade pelo testemunho de duas pessoas, né? Ou seja, para dar um certo caráter de imparcialidade, né? Porque se só tem uma pessoa e essa pessoa tem alguma contenda, poderia caminhar para um rumo que não seria correto. Então, duas testemunhas, exatamente, se um quiser se levantar, está lá o outro para chegar e dizer, é bem isso que você está dizendo, né? E chegarem a um consenso, a um veredito, né, e obviamente que de esforço, né, de soma de esforço para a propagação do evangelho. Essas duas testemunhas falam da igreja como uma poderosa agência missionária durante toda a época evangélica presente. Isso pode ser provado como se segue aqui. As duas testemunhas são 2 oliveiras e 2 candeeiros, como demonstrados no verso número 4. E aí eu vou ampliar essa visão. Essas duas figuras são encontradas em Zacarias no capítulo 4, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciam a palavra para restaurar Israel. Essas 2 oliveiras e esses 2 candeeiros são símbolos da palavra de Deus proclamada pela igreja. Assim como os missionários eram enviados de 2 em 2, assim a igreja cumpre a sua missão no mundo. Então, o paralelismo que está sendo feito por trás dessas duas testemunhas, né, era o momento inicial da igreja, missionários levando o evangelho, que representam aquilo que hoje a igreja o faz. A igreja reunida num templo físico e a igreja quando está caminhando pela rua, no trabalho, na família, fazendo a sua parte do ID.
Assim como o fogo do juízo e condenação saiu da boca de Jeremias, devorando os inimigos de Deus, assim também a igreja anuncia os juízos de Deus aos ímpios, né? Ou seja, fazendo aqui um paralelo com a figura simbólica apresentada no versículo que nós lemos. Da mesma maneira, assim como Elias orou e o céu fechou-se, e Moisés recebeu autoridade para converter a água em sangue, assim também acontece quando o mundo rejeita a mensagem da igreja, né? Ou seja, ele se expõe ao juízo de Deus, né? Então a transformação da água em sangue era a manifestação do juízo de Deus, né? Vamos lá, versos 7 a 10, ainda falando sobre as duas testemunhas mártires. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, preste atenção, pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Os que habitam, os iníquos, se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra, né? Então, estão felizes, alegres, porque viraram o quê? Cadáveres. E a palavra de Deus diz que o anticristo pelejará, vencerá e matará. Então vamos lá. A igreja será indestrutível até cumprir cabalmente, integralmente a sua missão, né? Quando tiver então concluído o testemunho, é que algumas coisas vão acontecer. Então eu posso afirmar que a igreja será indestrutível até o cumprimento cabal da sua missão. A igreja é provada, mas não desamparada. As testemunhas são preservadas até concluírem o seu testemunho. É o que aquele versículo mostra para a gente. Elas continuam proclamando o evangelho. Satanás não pode deter o avanço da igreja, que os eleitos sejam salvos. A proclamação do evangelho é aquilo que mantém a igreja de pé. Sua vocação é adorar a Deus como santuário de Deus e proclamar a palavra como testemunha. Então voltamos àquelas 2 figuras simbólicas da igreja, do santuário e de ser testemunha, né? A igreja será perseguida e sofrerá a morte. É o que a gente leu. O espírito do anticristo sempre esteve no mundo. Então já falamos isso anteriormente, né, de que isso é o fim dos tempos aponta para a vinda de alguém, né, de um anticristo com A maiúsculo, né? Outros anticristos já se manifestaram ao longo da história da humanidade e continuam se manifestando no presente tempo. Mas esse espírito de oposição vai se encarnar na pessoa da besta do último tempo e vai perseguir terrivelmente a igreja. Quando isso vai acontecer? Não sei. Então, se por acaso a igreja está edificando a sua casa numa areia,
a rasteira vai ser moleza para o diabo. Se a igreja permanece com a sua postura mundana e menina, moleza para o diabo dar a rasteira. Então, quando isso vai acontecer? Não sei. Mas o simples fato de não saber não quer dizer que não acontecerá e que posso descansar em berço esplêndido, porque muito provavelmente na minha geração isso não vai acontecer. Você pode afirmar isso? Não. Então somos chamados a ter responsabilidade, que por sinal é o grande tema da palavra dessa manhã, né? Responsabilidades pessoais, comportamentais, né? Já não sendo mais inocentes no conhecimento da palavra de Deus, né? Nós precisamos fazer diferença, como foi dito, ser santuário de Deus, entender qual é a nossa identidade espiritual e ao mesmo tempo testemunhar, santuário e testemunha. O anticristo vai fazer guerra contra os santos e os vencer, né? Um pouco mais adiante, no capítulo 13, verso 7, está escrito assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ele vai querer ser adorado como Deus, que foi algo que nós falamos já anteriormente, quando apresentamos, né, a besta que representa o anticristo. Bem próximo ao fim da história, haverá uma terrível matança contra a igreja, e ela dará todas as evidências de estar por baixo, de estar na condição de derrotada, de humilhada. Jesus disse que se esse tempo não fosse abreviado, a igreja não suportaria. A igreja sofrerá, mas ela continuará indestrutível. Os crentes, ao morrerem, vencerão o diabo e o anticristo, né? Os crentes, aqueles que morrerem profetizando, ou professando, melhor dizendo, a sua fé em Cristo Jesus. Nem mesmo essa matança fica fora dos planos de Deus, dos desígnios de Deus, pois ao anticristo é dado vencer. O diabo e seus agentes, como já falei e reforço, só podem agir sob a permissão de Deus, né? Então, não há descontrole do dono da história, né? Não há descontrole por parte do dono da história. A vitória do mundo sobre a igreja será passageira e infundada. Então voltamos agora a suspirar, né? Esperança, alegria, né? Essa cidade que foi ali dita num daqueles versículos, ela mais uma vez não é literal. Falou-se da cidade espiritual Sodoma e do Egito. Não é a representação literal de Sodoma e nem do Egito. Essa cidade de ordem terrestre, ela representa o quê? O mundo hostil a Deus e à igreja, que inclui todos os povos, tribos, línguas e nações, né? Lembra da reputação de Sodoma? Lembram da reputação do Egito? Sim ou não? Sim. Então não eram coisas muito boas. Então elas representam exatamente esse mundo hostil à igreja do Senhor. O mundo sempre teve a pretensão de destruir a igreja de Cristo, né? Desde quando? Desde o início. Desde o início, né? As perseguições desde o começo visaram banir a igreja e calar a sua voz. Várias perseguições intentaram acabar com a igreja, né? Em 1572, na noite de São Bartolomeu, na França. Em 1789, na Revolução Francesa. Na Revolução Russa de 1917. Muitas vezes o mundo pensou que a igreja estava morta, como no século XVIII na Inglaterra, né? Era como um cadáver na praça, como nós lemos no versículo, né, fatiado aqui, o livro de Apocalipse, né? Isso nos faz lembrar a passagem no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que fala
de um grande vale de ossos secos, né? Então, ou seja, representando ali, né, os filhos de Deus, o estado da igreja de Deus, né? O júbilo dos adversários é uma alegria transitória. Deus terá sempre a última palavra a dizer, né? Falei isso para a irmã Naná, que ela me mandou ontem. Aliás, eu agradeço imensamente o irmão João e a irmã Naná, né? Cada um fez uma contribuição assim maravilhosa, né? O irmão João mandou um vídeo de 29 minutos e a irmã Naná outro de 20. Né? O bom é que eles têm consciência, né? Porque ambos falaram, não, eu sei que o senhor não tem tempo. Mas quando puder olhar esse vídeo de 29 segundos e o outro de 20 segundos, né, vocês podem me dar depois uma avaliação, né? E eu falei para a Naná exatamente isso. Eu falei, Naná, não fica preocupada, né, porque o dono da história não perdeu o controle da história. Não foi isso que eu lhe disse? Foi, né? Com paciência eu olhei aqueles 20 minutos de vídeo que a senhora me mandou. E os 29 do João também. O júbilo. Então Deus era sempre a última palavra. O mundo celebra o martírio dos santos, né? O mundo vai festejar seu massacre sobre a igreja, achando que está livre dela e de sua mensagem. Mas a igreja ressurgirá, ascenderá e assentará no trono para julgar o mundo, né? Isso também já foi dito anteriormente, né, da responsabilidade e do papel da igreja junto com Cristo, né, para julgar o mundo. Vamos lá, ainda dando continuidade às duas testemunhas mártires, agora pegando os versículos 11 a 14. Mas depois dos 3 dias e meio que foram apresentados, né, na última fatia, um espírito de vida, olha a esperança aqui, vindo da parte de Deus, neles penetrou. E eles se reergueram sobre os pés. Estamos falando, quem foram reerguidos? As duas testemunhas, os profetas. E aqueles que os viram sobreveio, e a aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou, assim, o segundo dos 3 ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Então vamos lá. Ainda com esta visão de que a igreja é representada pelas duas testemunhas, ou seja, eu ainda estou naquele primeiro quadro que representa este capítulo 11. Estão lembrados que eu falei de 4 quadros, fotografias, né? Então ainda estou falando sobre este primeiro quadro, sobre esta primeira cena, né? Então vamos lá, a ressurreição gloriosa da igreja. Esses 3 dias e meio também, e mais uma vez, é um número simbólico. A igreja que experimentou a comunhão no sofrimento de Cristo, agora experimenta o poder de sua ressurreição. Em conexão com a segunda vinda de Cristo, serão restituídos à igreja o quê? Vida, honra, poder, influência. Mas para o mundo, a hora da oportunidade terá passado para sempre. A vida de Cristo e a ascensão da igreja serão visíveis para o mundo, né? Então, não há menção, como a visão dispensacionalista, de já falei isso e repeti várias vezes, de que não haverá um arrebatamento secreto. Cristo desce e a igreja sobe na mesma nuvem de glória. Ainda falando sobre a ressurreição gloriosa da igreja, né? Isso está de acordo com o ensino de 1 Tessalonicenses,
abordamos isso no estudo desse livro, e aqui eu repito para vocês: porquanto o Senhor mesmo, Ele mesmo, dada a sua palavra de ordem, a sua fidelidade, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a mesma nuvem que traz Cristo é a mesma que leva a igreja, que vai viver na eternidade. Isso se dá de acordo com o ensino disto e também de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, que diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, é apenas endossando, reforçando parte do que foi dito no versículo 16 e 17 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. E aí, complemento dizendo o seguinte: todos os santos e mártires têm sido encorajados com a certeza da ressurreição, do arrebatamento e da glória celestial, E essa precisa ser a nossa bendita esperança. O terror indescritível dos ímpios. A alegria do mundo se transforma rapidamente em grande temor. O terremoto aqui também precede o juízo final. É o mesmo quadro de Apocalipse no capítulo 6. Lá estávamos falando sobre o quê? Os selos. Então, quando abre este selo, entra terremoto. Os ímpios são cobertos de terror. Eles dão glória a Deus, não porque se convertem. Isso está escrito no versículo que a gente leu. São como Nabucodonosor, que muitas vezes deu glória a Deus, mas não se converteu. Então, o processo de conversão, eu já apresentei isso diversas vezes neste altar, não é um processo sem parâmetros de Deus. Não se faz à revelia e de qualquer maneira. Lembrem do que Jesus falou com Pedro. Pedro, quando te converteres, depois de estar com Jesus 3 anos, quando te converteres, Então, ou seja, olhando no olho de Pedro, e Jesus não via ainda a plena conversão. Então, conversão não é um processo que a gente leva nas costas, como às vezes fazíamos na escola. Não estudamos muito para a prova e ali vamos chutando as respostas e se esquivando dos problemas, e no final do ano a gente passa. Não é assim. Não é assim que Deus espera a conversão da sua igreja. Não foi desse jeito que Deus estabeleceu o plano da redenção da sua igreja. Não foi desta maneira que Jesus viveu na terra. Não foi dessa maneira que ele sofreu intensamente por nós. Então, ele não é para fazer parte apenas de um livro da história ou de história. É para que a gente, como ontem estava falando com o irmão Zema, capacete da salvação. O capacete da salvação precisa estar vestido em nós, para que a gente não se esqueça do que Jesus fez em favor da nossa salvação. Então, quando chegar a hora, a vontade de murmurar, de jogar a toalha, o capacete da salvação tem que estar protegendo a mente daquilo que Jesus fez em nosso favor.
Não podemos nos lembrar dele apenas na Santa Ceia, na hora da maior necessidade. Precisamos viver de maneira responsável o chamado que ele nos fez, né? Então, o capacete da salvação fala muito claramente da responsabilidade associada a nós na nossa carreira espiritual, para não viver a vida de maneira esculhambada, como um ioiô espiritual. Ora quero, ora não quero. Ora estou motivado, ora não estou motivado. Ora estou intenso com Deus, ora estou frio com Deus, né? Não podemos viver essa instabilidade espiritual e nem mesmo culpar Deus pela inação de coisas que já não somos mais inocentes para fazer, né? O mundo está maduro para o juízo, ou seja, o que está sendo apresentado aqui, né, de que o mundo ele está sendo formatado, né, amadurecido para quê? Para o juízo. Porque apesar da sua impenitência, ainda rejeitou o testemunho da igreja, as duas testemunhas, né, e perseguiu e matou os fiéis, né? Então, a gente começou lendo o capítulo 11, falando sobre as duas testemunhas, e mais um pouquinho adiante é dito que o anticristo mata, né, essas duas testemunhas, esses profetas, mostrando exatamente o que está aqui, né? A sua impenitência, rejeitando o testemunho da igreja e ainda perseguindo e matando os fiéis. Vamos lá, Apocalipse capítulo 11, verso 15 a 18. A sétima trombeta, né? Então agora a gente sai do interlúdio, ou seja, estudamos todo o capítulo 10 e os primeiros 14 versículos, abrangendo o interlúdio, né? Mais um silêncio, o segundo silêncio de Deus. Agora entramos na sétima trombeta, e acabando a sétima trombeta, vamos entrar posteriormente no estudo das 7 taças da ira de Deus, que não é assunto para o dia de hoje. O sétimo anjo tocou a trombeta, e ouvi no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra, né? Julgar os mortos, todos, numa só vez, para se dar o galardão, a recompensa, a quem? Aos servos, profetas, santos e que temem ao nome do Senhor, sejam eles pequenos ou grandes, e neste julgamento, além do galardão para um time, a destruição para outro time. Tá claro? Então agora a gente entra na segunda fatia, o segundo quadro, a segunda cena. O anjo toca a sétima trombeta, a alegria dos gemidos e o pavor dos ímpios, dos iníquos, né? No anúncio de vitória, o céu prorrompe em vozes de exaltação a Cristo. Na abertura das 7 trombetas, houve silêncio no céu em virtude dos terríveis juízos, ou seja, da mensagem que estava sendo trazida, que desembainham sobre os homens.
que desabariam sobre os homens. Agora, com a sétima trombeta, chega a parousia. O que é isso? A segunda vinda de Cristo, com a irrupção total, né, com a manifestação plena, total, imediata da glória de Deus e o triunfo final da igreja, né? Cristo vencerá e a sua igreja fiel também. E com a chegada da noiva da igreja na casa de Deus, os céus prorrompem em gritos de alegria e exaltação ao noivo da igreja. Ou seja, o que representará esse momento, né, em que a igreja encontrará com Cristo, né? Aqui. Lembremos-nos que a sétima trombeta aponta o fim das oportunidades. Ou seja, o limite de Deus chegou. E mais do que isso, também já disse em aulas anteriores, né? Não é um dia, mas dias, visto que a sétima trombeta, ela traz associada a ela o quê? As 7 taças da ira, né? Os 7 flagelos da ira de Deus. O reinado vitorioso e eterno de Deus e de Cristo é proclamado pelos anjos. O reino de Deus está presente, mas ainda não na sua plenitude. Deus sempre reinou, ponto pacífico, não há dúvidas quanto a isso. Cristo jamais deixou de ter todo o poder e toda a autoridade. Também não vamos entrar nesta questão. Mas esse poder e essa autoridade que ele exerce no mundo, no universo, nem sempre se manifestou. Então, quando Cristo vier com grande poder e muita glória, então assentar-se-á no seu trono e seu reinado será pleno, vitorioso e completo, né? Ou seja, é a consumação do plano de Deus para a humanidade e, sobretudo, para a sua igreja. Às vezes parece que Satanás é o governante supremo, mas uma vez chegando o dia do juízo, o esplendor real da soberania de Deus será revelado em sua totalidade, porque naquele tempo toda oposição será suprimida e o reinado de Cristo será pleno, né? Então, existem determinadas coisas que ainda não se tornaram plenas. Também já falamos isso em outras aulas, né? Então é por isso que vai criando, vai ampliando a dimensão daquilo que vai se consumar no reino de Deus, né? Então vejam que a oposição será totalmente suprimida, né? Então hoje isso ainda faz parte da nossa realidade, mas no futuro isso será extinto por completo e, consequentemente, né, a manifestação do reino de Deus ela será plena, ela terá sido plena. O reinado de Cristo será vitorioso e eterno. Cristo vai reinar até colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então entregará o reino ao Deus e Pai, e aí estará decretado o fim, né? Uma aclamação de louvor. A igreja glorificada e honrada se prostra e adora a Deus, né? Ou seja, observamos isso nos versículos que lemos, né, de um posicionamento respeitoso, santo, de reverência a Deus. E esse mesmo comportamento, ele é esperado de nós hoje, né? Então, nós não somos apenas, estamos na terra para poder aprender a fazer o que deveremos, como deveremos, né, agir, atuar, né, se posicionar no futuro. Então, o que viveremos, o que faremos, como
viveremos nossas vidas no futuro é o que Deus espera que seja colocado em prática nos nossos dias. Por isso Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Para isso que Ele nos dá o mesmo Espírito Santo, né, misericordioso, para não sermos consumidos pelos nossos pecados. Para isso que Ele nos dá a sua palavra, para nos guiar no caminho em que devemos viver. É para isso que o véu se rasgou, porque hoje oramos e Deus pode falar conosco, nos dirigindo para aquilo que deve ser feito, né? Então, o que vamos viver no futuro é esperado por Deus para ser vivido nos dias de hoje, né? Os 24 anciãos deixam os seus próprios tronos, né, e se prostram em adoração diante do trono de Deus. Eles dão graças por 3 grandes bênçãos, né? Cristo reina supremamente, Cristo julga justamente e Cristo recompensa graciosamente, né? Então aquilo que eles contemplam, né, é manifestado na sua adoração, a maneira como eles reagem a esse posicionamento de Cristo, né? Em Apocalipse capítulo 4, versos 10 e 11, os anciãos louvam o Criador. Então isso já foi passado. No capítulo 5, dos versos 9 a 14, eles adoram o Redentor, o Criador, o Redentor. E agora a ênfase é sobre o Conquistador e Rei. A igreja anuncia as cenas do juízo final, onde as glórias da igreja serão contrastadas com o tormento dos ímpios, né? O último versículo que nós lemos, ainda dentro dessa segunda cena, desse segundo quadro, né? Enquanto os santos estão dando graças, os ímpios estão enfurecidos, né? Já falamos isso na aula de hoje. Em Apocalipse capítulo 11, verso 2, ou seja, no verso 2 desse capítulo, os ímpios estão perseguindo a igreja. Foi o que nós lemos no segundo versículo. Já no versículo 9, eles estão se alegrando por matar a igreja, os membros da igreja. Olha a evolução, perseguindo, matando. E agora, no versículo 18, esses mesmos ímpios estão furiosos porque a igreja está na glória, né? Os ímpios não ouviram as testemunhas, não escutaram a voz de advertência, nem abandonaram os seus pecados. O livre-arbítrio que Deus deu para escolher o que querem ser, o que querem colher no hoje e no amanhã. Por isso, quando chega o juízo, estão cheios de fúria, enquanto a igreja está dando graças e adorando a Deus, né? Ou seja, em 2 diedros totalmente opostos, vivendo 2 realidades totalmente opostas. Enquanto os santos recebem galardões, os ímpios são destruídos. Enquanto os santos recebem recompensas, os ímpios estão sendo destruídos. Os santos ressuscitam para a vida, para a glória, mas os ímpios enfrentam o juízo e serão exterminados, não aniquilados, ou seja, serão banidos para todo o sempre da face de Deus. E por fim, o dia do juízo será dia de glória para um time, o time dos santos, mas o dia da ira de Deus, para os ímpios. Esse dia já está determinado. Quem sabe? Deus Pai, apenas. Ele será dia de trevas e não de luz para todos aqueles que desprezaram a Jesus e perseguiram a sua igreja. Essa 7ª trombeta é proclamada
como o terceiro e último ai. Isso porque as chances acabaram e não existe mais a possibilidade de qualquer apelação, né? Então vejam que até chegar esse dia, quanta coisa Deus falou, com intensidades diferentes, para que fosse evitada. Mas como a gente leu e está estudando, né, foram indiferentes das testemunhas e ainda mataram os profetas. Por fim, o último versículo do capítulo 11, ainda abordando a sétima trombeta. Quarta e última fatia. A igreja no céu. Aliás, desculpa, peraí. Sim, é isso. A terceira fatia é essa. E a quarta fatia, quarto quadro, quarta cena é essa. A igreja no céu, em comunhão íntima com Deus, em contraste com os ímpios sendo atormentados. Então caminhamos para os dois últimos tópicos, né? O santuário aberto no céu é um símbolo da profunda comunhão dos remidos com Deus. Não há nada encoberto ou escondido. A arca... Não, desculpa. Eu li o versículo? Não, né? Então vamos lá. A sétima trombeta. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então, quarta fatia, quarta cena, quarto quadro. A igreja no céu em comunhão íntima com Deus, em contraste com os ímpios sendo atormentados. Não há nada encoberto ou escondido. A arca é o lugar do encontro com Deus, onde a glória de Deus está presente, né? Ele é símbolo da comunhão superlativa, íntima e perfeita entre Deus e o seu povo. Aqui se cumpre aquilo que mais tarde vamos abordar, o capítulo 21. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, né? Olha o que nos espera, né? Deus habitará com os seus santos, né? Essa comunhão é baseada na expiação. Os salvos estão diante do trono da graça. Os salvos estão desfrutando de todas as bênçãos da aliança da graça em toda a sua doçura, com toda a sua doçura. A ira de Deus, segundo ponto, para os ímpios, aquela mesma arca, símbolo da graça de Deus, é um símbolo da ira. A ira de Deus agora revela-se plenamente aos ímpios. Eles estão em completo e eterno desamparo. Enquanto a igreja está completa e eternamente desfrutando da bem-aventurança eterna, né? Então, cabe a nós decidir aonde queremos estar, né? E as nossas ações, elas precisam ser coerentes com o nosso chamado, com a nossa identidade espiritual trina que nós temos, né? E por fim, o slide do fim, né? Milimetricamente encerrando às 9h30 da manhã. Amém? Então, com isso chegamos à metade. Semana que vem, não sei se faremos o capítulo 12 e 13, ou só o capítulo 12, né? Deus proverá. Ainda estudarei para poder chegar a essa conclusão, tá bom? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos por tudo aquilo, Pai, que o Senhor vem fazendo, pela alegria, Pai, de estar na sua casa
e pela liberdade para falar, ó Pai, em Teu nome. Obrigado por esta aula, pela oportunidade de transmitir, Pai, conhecimento, sabedoria e, sobretudo, Pai, elementos importantes para que nós não venhamos titubear naquilo que somos chamados a fazer, a viver, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Assim nós oramos. Em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.